quem fala com vocês é o Dr. Jailton e eu quero te falar algo para você aqui. Olha, o ciúme retroativo e o toque veio para te destruir. Veio para acabar com sua vida, acabar com sua família. E se você não abrir armas e não ter vontade de lutar contra esses demônios, você vai sofrer. Você vai pra lona. O seu casamento será destruído. Você ficará sozinho. O ciúme retroativo, síndrome de Rebeca, o transtorno obsessivo compulsivo, TOC, veio para abrir portas para a saúde, para as doenças mentais. E ele está incluído no índice de feminicídio no Brasil. Então, se você for omisso, a pior fraqueza do cara que está sofrendo por ciúme retroativo é ele querer um bote salva-vidas. Desde ele se tratar, ele vai querer alugar um barraco, uma kitnet, ou seja, mora num apartamento, num barraco. Ele quer que a mulher more com ele. Em vez de ele se tratar, fazer um tratamento, ele estará buscando confusões. Então cuide-se, porque o ciúme retroativo não é brincadeira. É uma doença. É uma doença mental. É uma doença psiquiátrica. E se você for omisso, você pagará por este preço cedo ou mais tarde. Cedo ou mais tarde você pagará. Escute só o que eu estou te falando. Então, meu amigo, vamos falar sobre o tribunal, né? O tribunal do ciúmes retroativo, por causa do superego, que é o principal fator para você sofrer por conta disso. Eu quero te falar uma coisa para você. Meu amigo, o principal ofendido pelos erros do seu marido no passado, pelos erros da sua mulher no passado, foi Deus. O principal e o único ofendido de verdade foi Deus. E Deus, com seu amor verdadeiro, Ele a perdoou e tem misericórdia dele e dela, assim como tem de você. Nada de religião, pegando ganchos da Bíblia com a teologia, né? Com a filosofia, psicologia e psicanálise. Olha só, em Mateus 6, capítulo 6, versículo 14, depois que Jesus termina de recitar o Pai Nosso. Olha só, porque de fato, se vocês perdoarem as faltas das pessoas, também seu Pai Celeste perdoará vocês. Mas se vocês não perdoarem as pessoas, seu Pai também não perdoará as faltas de vocês. É justamente isso. A vida lhe trata do mesmo jeito que você te trata. E Deus vai tratar você igual você está tratando a sua mulher. Igual a mulher está tratando o seu marido. Se Deus a perdoou, se Deus teve misericórdia do passado dela, por que você não tem? E também Deus te perdoou. Eu tenho certeza que você fez a mesma coisa ou pior. Se não fez, mas se fez por pouca quantidade, o seu erro não é diferente dela. Você fez, né? Você cometeu. Então, a gente temos que ter misericórdia da falta das pessoas. Porque existe faltas lá atrás. E quem sou eu para ficar julgando a falta das pessoas? Se a pessoa está comigo, ela se arrependeu no passado, como é que eu vou ser um juiz para julgar uma falta que não foi comigo, foi com outras pessoas? O juiz, ele julga a falta das pessoas, problema dos outros, né? Mas assim,
Como é que eu vou sofrer por um passado que não foi comigo? Que o maior ofendido foi Deus. E Deus deu a segunda chance para ela. Agora quem sou eu para entrar nesse mérito? Tem uma ferida narcisista, ferida, como Freud fala, e começar a julgar essa pessoa, condenar pelos seus erros, sendo que eu cometi a mesma coisa. O principal ingrediente para você nunca sair do ciúme retroativo é você recusar a misericórdia do outro. Você não quer sair da vida dele, não libera o outro, não procura tratamento, recusa a misericórdia, mas fica infernizando a vida dela, é a sua. É um homem sem atitude, é uma mulher sem atitude. E recusa aceitar que realmente Deus perdoou a falta dela e dele no passado. E o ciúme retroativo faz você de um juiz de um tempo que você não era o Senhor. O ciúme retroativo faz com que você seja um juiz de um tempo onde você não estava. Mas eu quero te lembrar que só Deus é o Senhor do tempo. Só Ele pode julgar as pessoas. O que cabe a você é ter misericórdia da pessoa, aceitar as faltas delas que ficou no passado, ou não. Se você não aceita, então, meu amigo, vai embora. O que você está fazendo aí? Mas não, você fica alimentando o toque. Como é que se alimenta o toque e a Rebeca? Com angústia, você pergunta, você vai stalkear, você fala as mesmas coisas para se sentir alívio. E aí começa o ciclo da obsessão e da compulsão, né? Para aliviar, a pessoa faz perguntas interrogatórias ao parceiro, que é a compulsão. Isso traz alívio temporário, mas isso alimenta o ciclo vicioso. Isso é como se fosse a nicotina. A pessoa fuma um cigarro, relax, paz, apita de novo. Isso aí é uma espécie de nicotina. Então a dica prática que eu ensino meus pacientes nas terapias é você resistir e ser tolerante aos desconfortos, que a ciência científica, por ressonância do cérebro, constatou que as pessoas que resistem os desconfortos de 20 a 30 minutos iniciais não são perturbados pelos pensamentos obsessivos. Ou seja, dica preciosa: oriente, o espectador, os pensamentos, a exposição, sentir um desconforto da dúvida, sem interrogar o parceiro, que eu faço isso para os meus pacientes, e usar a procrastinação saudável, Os pensamentos vêm, você, depois eu penso nisso, depois eu vejo isso. E começa a focar em outra coisa. Você entrou no trabalho agora 9 horas, você sai às 19. Não, lá para umas 20 horas eu vejo isso. O que é isso? Eu vou trabalhar aqui. Não, depois eu vejo isso. Usa a procrastinação saudável. E o ciúme retroativo é uma fantasia criada pela mente. A mente cria uns fantasmas. 90% dos pacientes aqui não sofrem pela história do passado da mulher. Ele sofre pelas fantasias que ele cria e são alimentadas pelo passado da esposa da mulher. Assim a mulher pelo homem. Eu percebo aqui claramente, nitidamente, que até um aluno de psicologia lúcido, no primeiro ano de psicologia, entenderá o que eu estou falando. Quando o paciente começa a falar aqui, e não é a história, não é o que aconteceu, é a fantasia em cima do que aconteceu. Começam as novelas e os fantasmas. Meu amigo, se você for ficar do lado do Red Pill, o problema é seu. Como a Maria Madalena, com seus erros, suas faltas no passado, ela estava de frente de Deus. Os fariseus estavam lá do outro lado com as suas pedras para lançar. Estou falando aqui de acordo com a Bíblia, psicologia, psicanálise. Não sou evangélico, não tenho vocação nenhuma para ser evangélico. Se você quiser procurar uma igreja católica, evangélica, budismo, fique à vontade. Estou aqui fazendo desdobramento, com meus filósofos ateus, filósofos cristãos, budistas. Eu faço desdobramento com vários tipos de pensamento, Então, eu acho interessante
Porque eu acredito em Deus, já fui ateu, então a Bíblia para mim tem uma fonte riquíssima de psicologia. Se você for ateu, pega isso como filosofia de vida. Então, para mim, o Red Pill são os fariseus, são os hipócritas, tá lá do outro lado com a pedra, né, detonando as mulheres, detonando todo mundo, né? E aí Jesus fala assim: se vocês não tiver pecado, atire a primeira pedra. Vamos lá? Se vocês são os machões, os santos, né? Os bonzão, jogue a pedra, vai, que o cara que aí pode jogar a pedra. Taca a pedra nessa mulher, nessa miserável. Então, se você refletir, tá aí a história. Então os fariseus têm uma consciência, têm uma mente mais saudável do que os caras que seguem Red Pill e os caras que se dizem Red Pill. Porque os caras têm a consciência, pô, cara, eu errei, cara, tô errando, entendeu? O que eles fizeram, cara? Jogaram a pedra no chão e foi embora. Ficaram com vergonha. Isso aí é nobre, isso aí é atitude de nobreza. Agora o cara tacar a pedra com orgulho ainda depois de ouvir uma dessa, entendeu? Isso aí é um desvio mental muito grande, isso aí é uma destruição mental. Então se você continuar do lado dos fariseus do Red Pill, você vai sofrer. Se você jogar as pedras no chão, fazer um exame de consciência, que nós somos errôneos, nós somos falhos. No passado nós somos vigaristas sim, fomos vagabundos sim, mentirosos sim, mas nós queremos mudar, como a Bíblia fala em Salmo 116, 118, 119, que todo mundo aqui é mentiroso, né? Então errei e quero refazer tudo de novo, tudo de novo. E você ir lá pro lado da verdade, pro lado da razão, pro lado do perdão, da misericórdia, que é Cristo lá do outro lado, você vai ser livre dessas torturas, dessas coisas que está acabando com sua vida e maltratando o seu interior, o seu ser. Olhe para você com olhar de misericórdia. É isso que Deus fala. E para concluir esse vídeo de hoje, acho interessante Mateus. Mateus 18, capítulo 18, versículo 33 em diante, né? Que Jesus fala do rei que perdoou a dívida do credor incompassivo e no mesmo dia lá fora ele encontrou um cara que devia mixaria para ele e bateu, a torturou, ficou cobrando um erro, uma falta do passado. Os soldados do rei viu aquilo, correu, falou pro rei. Jesus contando essa história. E o rei mandou chamar esse cara. Chegou lá, olha só o desfecho que Jesus contou. Servo malvado, eu lhe perdoei toda aquela dívida porque você me suplicou. Não devia você também ter compaixão de seu companheiro? Como eu tive compaixão de você? E enraivecido, seu senhor entregou aos torturadores, até que pagasse a dívida toda. Assim também fará com vocês o meu Pai, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Ou seja, olha só o que Jesus fala aqui, ó. Que Deus, o seu Senhor, o entregou aos torturadores até pagar a dívida toda. Para mim aqui está muito claro. Só um louco que não vai entender, alguém que não conhece ortografia, gramática e interpretação de texto. Os torturadores aqui é o Toque e a Rebeca. Se você não tiver misericórdia da sua esposa, se você não tiver misericórdia do seu namorado, da sua namorada, Deus vai entregar você aos torturadores que jogarão tortura para você até você pagar a última dívida. Principalmente você que errou antes dela. E muitos caras aí estão casados com as suas esposas, namorando com as suas namoradas e traindo elas para aliviar a dor, traindo a coitada e julgando ela. Olha só aí, e Deus está perdoando você pelos erros do passado e Deus está perdoando você pelos erros do presente. Mas você detona a coitada, você detona a sua mulher. O que Jesus fala aqui na parábola do credor incompassível? Servo malvado. Eu te perdoei no passado, estou te perdoando no presente porque está cometendo essa falta e você não tem misericórdia do seu próximo, da sua mulher, da sua esposa, do seu marido. Então,
Permitirei que os torturadores torturem você até que você pague a última dívida, o último centavo. E os torturadores, meu brother, é a síndrome de Rebeca em um toque. Enquanto você não tiver misericórdia, compaixão e perdoar e aceitar as faltas do seu companheiro, da sua companheira no passado, você não vai ficar livre dessa merda. Você não vai ficar livre dessa porra. Você vai sofrer por isso até pagar o último centavo. E eu te digo uma coisa. Se você não perdoar do fundo do seu coração, você vai ser algemado por essa merda e você vai pagar e você vai destruir seu casamento, né? Então, se você não tem consciência, você vai sofrer. Agora você quer estar ao lado do Red Pill, dos fariseus, ou você quer estar do lado de Deus, de Cristo, né? Porque o Red Pill, né, detona a mulher, não quer mais saber de nada, né? Só que lá goste, né? E aí começa só a transar. Ou seja, aquilo que eu mais abomino, aquilo que eu mais odeio, eu faço também. Com consciência. Com consciência. Entendeu? Deus me livre deste caminho podre do Red Pill.